Capítulo 43. Sinais da segunda vinda. Jesus Cristo voltará à Terra. Pergunta: quais são alguns dos sinais da segunda vinda? O Salvador disse a Joseph Smith: pois revelar-me-ei do céu com poder e grande glória, e habitarei com os homens na terra por 1000 anos, e os iníquos não permanecerão. Doutrina e Convênio, seção 29, versículo 11. Vê também os capítulos 44, a segunda vinda de Cristo, e 45, o milênio. Jesus nos disse que certos sinais e acontecimentos vão prevenir-nos quanto à proximidade de sua segunda vinda. Por milhares de anos, os seguidores de Jesus Cristo têm esperado pela segunda vinda como um tempo de paz e alegria. Porém, antes que o Salvador venha, os habitantes da terra passarão por grandes provações e calamidades. O Pai Celestial deseja que estejamos preparados para essas dificuldades. Também espera que estejamos espiritualmente prontos para quando o Salvador vier em sua glória. Por essa razão, Ele nos deu sinais que são acontecimentos que nos indicarão a proximidade da segunda vinda do Salvador. Com o passar do tempo, Deus revelou esses sinais aos profetas e disse que todos os seguidores fiéis de Cristo reconhecerão os sinais e estarão esperando por Ele. Ver Doutrina e Convênio, seção 45, versículo 39. Se somos obedientes e fiéis, estudaremos as Escrituras e reconheceremos os sinais. Alguns dos sinais que prenunciam a segunda vinda de Jesus Cristo já ocorreram ou estão ocorrendo hoje. Outros se cumprirão no futuro. Iniquidades, guerras e tumultos. Muitos dos sinais são realmente terríveis. Os profetas advertiram que a terra passará por grandes tumultos, iniquidades, guerras e sofrimentos. O profeta Daniel disse que a época antes da segunda vinda será de dificuldades como o mundo jamais conheceu. Vê Daniel capítulo 12, versículo 1. O Senhor disse: e o amor dos homens esfriará, e a iniquidade será abundante. Doutrina e Convênio, seção 45, versículo 27. E todas as coisas estarão tumultuadas, pois o temor tomará conta de todos. Doutrina e Convênio, seção 88, versículo 91. Podemos esperar terremotos, doenças, fome, grandes tempestades, raios e trovões. Vê Mateus capítulo 24, versículo 7, e Doutrina e Convênio, seção 88, versículo 90. Granizo destruirá as plantações da terra. Vê Doutrina e Convênio, seção 29, versículo 16. Jesus disse aos discípulos que as guerras encheriam a terra. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. E se levantará nação contra nação e reino contra reino. Mateus capítulo 24, versículos 6 e 7. O profeta Joseph Smith disse: mas irmãos, não fiquem desanimados quando lhes falamos de tempos trabalhosos, porque em breve virão, pois a espada, a fome e a peste se aproximam. Haverá grande destruição sobre a face desta terra, porque não podemos supor que nenhum jota ou tio das profecias de todos os santos profetas deixarão de ser cumpridas, e há muitas que ainda não se cumpriram. Ensinamentos dos Presidentes da Igreja, Joseph Smith, página 263. Muitos desses sinais estão sendo cumpridos. A iniquidade está em toda parte. As nações estão constantemente em guerra. Terremotos e outras calamidades ocorrem frequentemente. Muitas pessoas sofrem com tempestades devastadoras, secas, fome e doenças. Com certeza, essas calamidades aumentarão em intensidade antes que o Senhor venha. No entanto, nem todos os acontecimentos que precedem a segunda vinda são terríveis. Muitos deles trazem alegria ao mundo. A restauração do Evangelho. O Senhor disse: uma luz resplandecerá entre aqueles que se assentam em trevas, e será a plenitude do meu Evangelho. Doutrina e Convênio, seção 45, versículo 28. Os profetas antigos predisseram a restauração do Evangelho. O apóstolo João viu que o Evangelho seria restaurado por um anjo. Ver Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. Em cumprimento a essa profecia, o anjo Moroni e outros visitantes celestiais trouxeram o Evangelho de Jesus Cristo a Joseph Smith. O surgimento do Livro de Mórmon. O Senhor falou aos nefitas a respeito de outro sinal, o Livro de Mórmon, que seria dado aos descendentes deles. Ver Terceiro Nefe, capítulo 21.
Nos tempos do Velho Testamento, os profetas Isaías e Ezequiel anteviram o aparecimento do livro de Mórmon. Ver Isaías, capítulo 29, versículos 4 a 18 e Ezequiel, capítulo 37, versículos 16 a 20. Essas profecias estão sendo cumpridas hoje. O livro de Mórmon surgiu e está sendo levado ao mundo inteiro. O Evangelho pregado a todas as pessoas do mundo. Outro sinal dos últimos dias é que este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Mateus capítulo 24, versículo 14. Ver também Joseph Smith, Mateus capítulo 1, versículo 31. Todas as pessoas ouvirão a plenitude do Evangelho em sua própria língua. Ver Doutrina e Convênio, seção 90, versículo 11. Desde a restauração da Igreja, missionários têm pregado o Evangelho. A obra missionária aumentou e hoje dezenas de milhares de jovens estão pregando o Evangelho em muitos países e em muitas línguas. Antes da segunda vinda e durante o milênio, o Senhor proverá meios pelos quais a verdade será levada a todas as nações. A vinda de Elias. O profeta Malaquias profetizou que antes da segunda vinda do Salvador, o profeta Elias seria enviado à terra. Ele restauraria entre os homens os poderes de selamento, para que as famílias pudessem ficar unidas, e também inspiraria as pessoas a se preocuparem com seus antepassados e descendentes. Ver Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6 e Doutrina e Convênio, seção 2. O profeta Elias apareceu a Joseph Smith em abril de 1836. Desde aquela época, o interesse pela genealogia e história da família cresceu muito. Podemos também realizar ordenanças de selamento nos templos, tanto para os vivos como para os mortos. Os descendentes de Leí se tornarão um grande povo. O Senhor disse que, quando sua vinda estivesse próxima, os lamanitas se tornariam um povo justo e respeitado. Ele disse: mas antes que venha o grande dia do Senhor, os lamanitas florescerão como a rosa. Doutrina e Convênio, seção 49, versículo 24. Muitos descendentes de Leí estão hoje recebendo as bênçãos do Evangelho. A construção da Nova Jerusalém. Perto da vinda de Jesus Cristo, os santos fiéis construirão uma cidade de retidão, uma cidade de Deus chamada Nova Jerusalém, onde o próprio Jesus Cristo governará. Ver 3º Nefe, capítulo 21, versículos 23 a 25, Moisés, capítulo 7, versículos 62 e 64 e a 10ª regra de fé. O Senhor disse que a cidade seria construída no estado do Missouri, nos Estados Unidos. Vê Doutrina e Convênio, seção 84, versículos 2 a 3. Esses são apenas alguns dos sinais que o Senhor nos deu. As Escrituras descrevem muitos outros. Pergunta: que evidências vocês veem de que os sinais estão sendo cumpridos? O conhecimento dos sinais dos tempos pode ajudar-nos. Pergunta: como podemos permanecer calmos e tranquilos mesmo que alguns dos sinais sejam assustadores e terríveis? Falando de sua segunda vinda, o Senhor disse: a hora e o dia nenhum homem sabe, nem os anjos nos céus, nem o saberão até que ele venha. Doutrina e Convênio, seção 49, versículo 7. O Salvador ensinou isso ao contar a parábola da figueira. Ele disse que, quando vemos brotar folhas da figueira, sabemos que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virmos os sinais descritos nas Escrituras, saberemos que sua vinda está próxima. Ver Mateus capítulo 24, versículos 32 e 33. O Senhor deu esses sinais para ajudar-nos. Podemos colocar nossa vida em ordem e preparar a nós próprios e a nossa família para o que ainda está por vir. Fomos advertidos em relação às calamidades e instruídos a preparar-nos para elas. Mas também podemos esperar com alegria a vinda do Salvador. O Senhor disse: não vos perturbeis, porque quando todas essas coisas, os sinais, aconteceram, sabereis que as promessas que vos foram feitas serão cumpridas. Doutrina e Convênio, seção 45, versículo 35. Ele disse que os que forem justos não serão destruídos quando ele vier, mas suportarão o dia, e a terra ser-lhes-á dada por herança, e seus filhos crescerão sem pecado, porque o Senhor estará em seu meio e sua glória estará sobre eles, e ele será seu rei e seu legislador. Doutrina e Convênio, seção 45, versículos 57 a 59. Escrituras adicionais. O fim virá,
a morte será aniquilada. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 22 a 28. Como discernir os sinais dos tempos. Mateus, capítulo 16, versículos 1 a 4. Sinais da segunda vinda. Mateus, capítulo 24. Doutrina e Convênios, seção 29, versículos 14 a 23. Seção 45, versículos 17 a 57. Seção 88, versículos 87 a 94, e Joseph Smith. Mateus, capítulo 1. Procurar os sinais e preparar-se. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 a 6. Preparar-se para não temer. Doutrina e Convênios, seção 38, versículo 30. Podemos conhecer os sinais. Doutrina e Convênios, seção 68, versículo 11.